A coisa que eu mais me questiono no meu dia a dia é o seguinte: por que os brasileiros eles tratam tão mal o próprio dinheiro? Por que eles investem tão mal o dinheiro deles? Por que tanta gente ainda cai em esquema de pirâmide, que promete rentabilidade absurda de 5% ou até 10% ao mês, para logo depois eles verem toda a economia deles evaporarem? Por que tanta gente joga na Mega Sena? Porque tem R$1 trilhão depositados na caderneta de poupança? É muito dinheiro. Porque todas as pessoas acham que a poupança é o investimento mais seguro, sendo que até no passado ela já foi confiscada, porque mais da metade dos fundos de previdência que investem apenas em renda fixa perdem para o CDI e mesmo assim tem mais de R$500 bilhão em patrimônio por lá. Porque na lista das ações em que os brasileiros mais investem aparecem tantas empresas ruins? Porque 1,3 milhão de brasileiros têm ações da Oi, por exemplo? Porque 450 mil pessoas investem na Via Varejo, a dona da Casa Bahia? Porque tem 350 mil pessoas físicas que investem em IRB? Porque tanta gente comprou ações da lojas americanas depois da divulgação do rombo bilionário? Se o brasileiro ele pode se associar a empresas melhores, algumas melhores empresas do país por meio da B3, por que ele prefere as mais arriscadas? Porque tanta gente faz apostas alavancadas em ativos ou estratégias em que as probabilidades de perda são muito maiores que as de ganho, como opções, contrato futuro, day trading ou scalping? Porque os brasileiros investem em fundos de uma única ação, como fundos de Vale ou a Petrobras, e ficam lá pagando taxa de administração de 2% até 3% ao ano para o gestor? Por que os brasileiros escolhem um fundo de investimento com base na rentabilidade do último mês? Por que eles acham que o investimento que mais vai render no próximo ano é o mesmo que mais rendeu no ano passado? Porque os brasileiros chegaram a pagar mais de $1 milhão por arquivo JPEG de um macaco entediado? Por que tantos brasileiros investem pesado em criptomoedas que ninguém nem sabe para que serve? Por que as pessoas elas diziam que o Bitcoin é o futuro quando estava custando R$300 mil, mas elas não querem nem ouvir falar mais quando o preço cai por 80 mil? Por que acham que a bolsa é a oportunidade do século quando o Ibovespa está lá em 130 mil pontos, mas eles fogem das ações quando a bolsa cai para 60 mil pontos, como aconteceu na pandemia? Porque nas finanças em geral, o brasileiro trata o seu dinheiro tão mal quanto nos investimentos? Porque 79% dos brasileiros estão endividados, mesmo com juros tão altos no Brasil? Porque milhões de brasileiros topam pagar juros que superam 10% ou 15% ao mês no rotativo do cartão de crédito? Porque tantos brasileiros, principalmente os de mais idade, só querem investir em terreno? Porque as pessoas preferem ganhar 4% ao ano no imóvel físico, que dá muito trabalho, ao invés de ganharem 12% ao ano em fundo imobiliário, que não dá quase nenhum trabalho? Porque as pessoas acham que alugar um imóvel é jogar dinheiro fora? Porque elas acham caro pagar 4% do valor do imóvel ao ano no aluguel, mas não acham muito mais caro pagar para o banco 10% ao ano em juros do financiamento imobiliário? Porque as pessoas entram em consórcio? Porque elas confiam sua aposentadoria no governo? Se a gente aqui sempre diz que a sigla INSS significa isso não será suficiente, ao invés de Instituto Nacional do Seguro Social, por que mesmo assim as pessoas não se preparam financeiramente para a velhice? Porque tanta gente boa ensinando finanças de graça no YouTube, no Instagram ou em sites e blogs, e mesmo assim os brasileiros seguem repetindo os mesmos erros. O Thiago Negro do passado talvez colocasse a culpa por tudo isso nas próprias pessoas. Lá atrás, quando eu era um pouco menos maduro ou muito mais imaturo, eu achava que a culpa era dos bancos, das corretoras, fintechs, pastinhas, assessores de investimentos, piramideiros, golpista, estelionatário e toda a sorte de gente ruim que empurra maus produtos financeiros para as pessoas. No fundo, eu também pensava que uma parte da culpa também era das pessoas, a quem faltava, obviamente, vontade para estudar e tomar as rédeas da sua vida financeira. Mas eu tenho refletido muito sobre esse assunto. E mais recentemente eu cheguei à conclusão que talvez eu também tenha parte dessa culpa. Talvez muito do que eu ensinei até hoje para vocês seja o que funcionou para mim. E também funcionou demais para as pessoas que já têm um nível de consciência um pouco mais elevado em finanças. Eu vou repetir isso aqui para não correr o risco de ser mal interpretado. Eu não estou dizendo que eu ensinei tudo errado para todo mundo. Mas considere essa figura como sendo a pirâmide do grau de alfabetização financeira do brasileiro. Na base da pirâmide está a maioria dos brasileiros, que tem baixa educação financeira. Já no topo da pirâmide estão os brasileiros com um elevado grau de consciência financeira. Veja que tem muito mais gente na base da pirâmide. E até hoje, talvez eu não tenha conseguido impactar essas pessoas da forma como eu gostaria. Porque tudo que eu tenho ensinado serve muito bem para preparar essa galera daqui, que já está mais avançada em finanças. E eu digo isso analisando o meu próprio caso. Tá? Eu tenho a minha carteira pública de investimentos e todos os meses eu mostro a vocês no YouTube todas as movimentações que eu tenho feito. Vocês veem tudo que eu comprei e que eu vendi todos os meses. Vocês veem todos os resultados da minha carteira. Vocês veem que a minha rentabilidade acumulada de fevereiro de 2018 foi de 293%. É uma rentabilidade seguramente maior do que obtida por
99% dos fundos de investimentos no período. Então eu posso encher a boca para dizer que o método Arca de investimentos ele seguramente funciona. Eu também estou muito tranquilo com a minha capacidade de transmitir conhecimento a vocês. A gente sempre roda uma pesquisa de satisfação com os nossos alunos, que é conhecida como NPS, em uma escala de menos 100 até mais 100. O NPS da última turma da mentoria do 1 milhão foi de 85. Isso significa que quase todos os meus alunos indicariam o meu curso a amigos e familiares. Mas então, onde que está a minha parcela de culpa que eu disse que eu tenho? Apesar do meu método funcionar muito bem para mim e para todos os brasileiros com determinado grau mais avançado em finanças, assim, talvez ele não funcione tão bem para as pessoas menos letradas no mercado financeiro. Talvez ele não funcione tão bem para a Maria, dona de casa. Talvez ele não funcione tão bem para o Carlos, professor de CrossFit. Ou até mesmo para o médico Roberto, que está lá muito mais preocupado em manter lotado seu consultório. Mas pela primeira vez, eu acho que eu construí a proposta ideal para impactar muito mais gente. Eu quero descer alguns degraus daquela pirâmide dos graus de educação financeira para impactar muito mais gente. Eu não diria que a minha nova proposta vai servir para todos os brasileiros, não. Talvez uma criança de 7 anos siga não sendo capaz de aprender o que eu vou ensinar aqui. Mas seguramente isso daqui vai servir para você que já trabalha, já tem sua fonte de renda e já se preocupa com o futuro. Esse curso gratuito, Seu Segundo Salário com Dividendos, é a melhor resposta que eu já encontrei para quem quer prosperar ao longo da vida. É o método que eu vi funcionar com muita gente nos últimos quase 15 anos de trabalhos ligados ao mercado financeiro. Eu não vou te prometer um método infalível, porque isso não existe, mas seguramente é o método mais infalível que eu já vi. E a partir de agora eu vou te explicar no detalhe como funciona esse método. Olá, eu sou o Thiago Nigro, também conhecido por muita gente como o Primo Rico. Eu já ganhei dinheiro no mercado, eu já perdi dinheiro no mercado. Eu já fui estagiário, eu já empreendi. Eu já caí em várias armadilhas financeiras, eu já aprendi com todos os erros. Hoje, eu educo mais de 20 milhões de pessoas todos os dias através dos meus canais da internet. E nesse curso inédito e gratuito, que eu batizei de Seu Segundo Salário com Dividendos, você pela primeira vez vai ter acesso à evolução do meu método. Hoje você vai descobrir como construir patrimônio ao longo da vida, recebendo recompensas mensais. Essas recompensas mensais, que eu estou chamando aqui de segundo salário, vão te dar a motivação necessária para seguir investindo e recebendo dividendos por décadas. Ao mesmo tempo, você só vai investir em ativos que são fortes geradores de caixa, ou seja, os mais seguros. E com esse método você vai ficar longe de confusão, longe das porcarias que aparecem frequentemente na bolsa. Ainda hoje eu vou te mostrar que, apesar de mais seguros, esses investimentos são bem mais rentáveis do que a média. E nessa primeira aula do curso Segundo Salário, você ainda vai ver o maior estudo sobre ativos geradores de renda já realizado no Brasil. Você vai entender quais investimentos devem entrar na sua carteira e quais você deveria manter distância. Se você dedicar apenas 1 hora da sua vida para assistir esse vídeo até o final, você pode ter certeza que você vai ficar muito à frente de 95% dos brasileiros em termos de chances de prosperar ou atingir o seu objetivo. A segunda aula desse curso gratuito vai ser inteiramente focada em ações. A gente vai descobrir quais são as ações que distribuem os maiores dividendos da bolsa. Você vai aprender a fugir das maiores ciladas do dividendo alto, porque muitas vezes você pode receber 10 mil reais em dividendos, mas suas ações se desvalorizam 20 mil ou 30 mil reais. Aí na soma total você vai sair no prejuízo. Lá na segunda aula você vai ver como se dá bem recebendo dividendos de ações todos os meses. E já na terceira aula, o meu foco vai ser em imóveis e fundos imobiliários. O investimento imobiliário, sem dúvida nenhuma, é a paixão do brasileiro. E nesse ano, a gente chegou a 2 milhões de investidores no mercado de fundos imobiliários. Agora, tem muita gente ainda que compra imóveis diretamente. Lógico que a maior parte dos proprietários compra imóveis para morar, mas também tem muita gente que investe em imóveis para alugar ou esperando uma valorização futura. Então, na terceira aula, a gente vai se debruçar sobre esse mercado, que pode ser uma importante fonte de renda passiva para você. E finalmente, a aula 4 vai te ensinar o caminho mais rápido para você se tornar um caçador de dividendos profissional. A gente vai mostrar como você pode sair do zero para montar uma carteira que vai gerar renda passiva todos os meses para você. Até que chegue o dia em que o seu dinheiro vai começar a gerar mais renda para você que o seu trabalho. E a ideia é que lá na frente você possa parar de trabalhar para viver apenas dos dividendos recebidos. No final da quarta aula, a gente vai abrir as inscrições para a primeira turma da minha nova mentoria, do 1 milhão com dividendos. Essa nova mentoria é a evolução do método que já ensinou mais de 70 mil brasileiros a investir melhor. Então, fique ligado ou ligada.
E agora que você já entendeu como vai funcionar esse curso gratuito, vamos voltar para nossa aula. Eu estava dizendo aqui que eu vou te apresentar um método que vai funcionar para muito mais investidores construírem patrimônio ao longo da vida. Se até hoje o que eu te ensinei funcionou para uns 50 a cada 100 brasileiros que me seguem, com esse novo método eu quero chegar a 90 em cada 100 brasileiros que me seguem. É algo que eu acho que só não vai funcionar para quem não tem nenhuma maturidade financeira, para quem não tem nenhuma fonte de renda e para quem só pensa em gastar e não deseja poupar nada. Porque pessoas assim geralmente nem sabem que tem um problema. Seguramente essa pessoa tem alguém para custear os gastos dela, ou um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um namorado ou namorada. São pessoas que não estão resolvendo suas vidas financeiras, mas também não estão preocupadas com isso. Para as outras pessoas que têm vontade de enriquecer ao longo da vida, eu acho que o que eu vou apresentar aqui pode ser revolucionário. Se você está decidido a prosperar, esse conteúdo pode ser transformador para você. Por qual motivo? Porque a maioria dos vídeos e cursos de finanças e investimentos disponíveis por aí exige uma força de vontade sobrenatural do investidor para funcionar. Eles dizem para você o seguinte: siga esse método à risca, que daqui a 30 ou 40 anos você vai estar rico. Resta você confiar muito nessa pessoa e torcer para que essa pessoa esteja certa, mesmo porque daqui a 40 anos você já não vai mais ter como recuperar o tempo perdido se não der certo. O que eu vou te ensinar aqui muda essa lógica. O meu novo método prevê que você comece a receber recompensa todos os meses. Então a cada mês você vai ter uma validação desse meu método e vai ser muito mais fácil para você seguir em frente. Eu costumo comparar tudo que existe aí no mercado de cursos de finanças e investimentos com uma dieta em que a pessoa recebe a proposta de se alimentar só de alface e água por 90 dias. Olha só, eu sei que essa dieta realmente funcionaria para alguém que deseja perder peso. Uma porção de 100 gramas de alface tem cerca de 15 calorias. Se você comer 1 quilo de alface por dia, você vai ingerir 150 calorias. Como o ser humano consome mais ou menos 1.500 calorias por dia, você vai ter que usar suas próprias reservas de gordura como um complemento nutricional. Ou seja, você vai emagrecer rápido. Eu não duvido você perca ao menos 20 quilos em 3 meses seguindo essa dieta. Mas agora me diz uma coisa, alguém consegue comer somente alface por 3 meses seguidos? Começando pelo começo do dia, você conhece alguém que consegue comer alface no café da manhã? Você vai ter que engolir folha, não só pela manhã, mas também no almoço e na janta, igual a um ruminante. E aí você vai ter aquele domingo em que seus amigos vão te convidar para um churrasco e você vai ter que ficar ali do lado da churrasqueira sentindo aquele cheiro de carne assando, mas vai ficar só na alface. Então vai ter o dia em que algum amigo vai te convidar para tomar cerveja, mas você vai ficar só na água. Vai ter aquela festinha de criança, cheia de docinho, salgadinho, mas você não vai tirar a mão do bolso. Então já deu para entender onde eu quero chegar, obviamente. E mesmo que você seja um cara focado e disciplinado, como, sei lá, um Bruce Lee da vida, vão ser 90 dias torturantes. Você vai passar por privações extremas. Você provavelmente vai ficar doente, porque água e alface não entregam tudo que o seu sistema imunológico precisa. E ao final dos 90 dias, você vai estar tão exaurido, cansado de tanta submissão ao seu nutricionista ou endocrinologista, que muito provavelmente a primeira coisa que você vai fazer no 91º dia é entrar numa confeitaria e comer um bolo inteiro com 1 quilo de açúcar. Você vai prometer nunca mais fazer uma dieta como aquela na vida. Você nunca mais vai colocar algo verde no seu prato. E muito provavelmente, depois de alguns meses, você já vai ter recuperado a maior parte dos quilos que você perdeu ao longo da sua temporada de 90 dias de tortura com água e alface. Outro exemplo que eu consigo pensar aqui é o cigarro. Fumar é um dos vícios mais difíceis de você largar. Por quê? Porque para quem já fuma há muitos anos, tudo é um gatilho. Um fumante toma um cafezinho, depois do café, super cabe um cigarro. Terminou uma refeição? Hora de cigarro. Terminou uma cerveja com os amigos? Um cigarro junto combina. Terminou uma reunião no trabalho? Por que não um cigarrinho rapidinho antes da próxima atividade? Fez amor, teve relação? Depois disso, vem o cigarro. Tem gente que vai acordar e acordar vai ser um gatilho para fumar. Mas onde eu estou querendo chegar? Bom, primeiro vamos entender como funciona o ciclo do hábito. Todo hábito sempre tem uma deixa, uma rotina e uma recompensa, como nessa figura. A deixa é o gatilho, é a situação que te faz lembrar do cigarro. Terminar uma refeição, beber um café, tomar uma cerveja, fazer amor, acordar e etc. Em seguida vem a rotina, que é o ato de acender o cigarro. Muitas vezes a rotina acontece de uma forma quase que inconsciente. Você automaticamente acende o cigarro assim que você termina de almoçar. Mas você não se pergunta se você queria fumar mesmo. Você nem pensa em nada. Você simplesmente põe o cigarro na boca e você acende. É tão inconsciente que parece que foi uma ordem dada por um terceiro para você. Porque por último vem a recompensa. A cada baforada, o seu corpo se enche de nicotina e diversas pesquisas provam que a nicotina melhora a cognição, a memória, a atenção e o humor. A nicotina também aumenta os níveis de dopamina em partes do cérebro, o que por sua vez aumenta a sua sensação de prazer e gratificação. Além disso, a nicotina também reduz a ansiedade. E quem não quer mais prazer e menos ansiedade? Em troca dessas sensações de curto prazo, o fumante aceita os malefícios de longo prazo do cigarro, que também são conhecidos e amplamente documentados. O cigarro
cigarro é mais difícil de largar que outras drogas em primeiro lugar, porque pro fumante tudo é gatilho para acender um cigarro. Quem usa outras drogas não consome elas tantas vezes por dia, mas também é muito difícil abandonar o tabagismo, porque isso exige que você abra mão dessas recompensas diárias que o seu corpo se acostumou a receber em troca de evitar um câncer de garganta ou de pulmão que você possa vir a ter nos próximos 10, 20 ou 30 anos. Assim como a dieta do alface com água, você vai ter que se provar a todo momento. Você vai ter que abrir mão do que o seu cérebro está pedindo para fazer no curto prazo. Mas o benefício só vai vir lá na frente no longo prazo. E é por isso que muita gente nunca consegue parar de fumar. Agora, o que isso aqui tem a ver com investimento? E mais do que isso, o que tudo isso tem a ver com o método de investimento que eu desenvolvi e que eu disse que vai servir mesmo para os brasileiros que já testaram um ou mais métodos de investimentos que não funcionaram? Olha só, a gente já viu que é difícil parar de fumar porque exige muito sacrifício de curto prazo para um grande benefício de longo prazo. E no mundo dos investimentos é igual. Todo mundo te vende métodos para enriquecer em que você tem que fazer o tempo todo o sacrifício de curto prazo em troca de um benefício de longuíssimo prazo. Se você já poupa dinheiro, sabe do que eu estou falando. Poupar dinheiro muitas vezes vai exigir várias coisas de você. Vai exigir que você fique em casa cozinhando, ao invés de sair para comer num restaurante fino. Vai exigir que você faça compras em supermercados atacadistas para pagar menos pelos produtos. Vai exigir que você passe férias em lugares bonitos do Brasil, ao invés de viajar para Paris ou Nova York. Vai exigir que você tenha um carro mais popular ou até ande de Uber, ao invés de botar uma grana em carro de luxo, por exemplo. Vai exigir que você matricule seus filhos numa escola, muitas de classe média ou mais baixa, e não numa escola internacional que cobra mais de 10 mil reais por mês. Vai exigir que você viva num imóvel menor, muito menor do que você gostaria. Vai exigir que você abra mão de ter uma casa na praia. Isso quando você não tem uma renda mais baixa e acaba abrindo mão de coisas bem mais de primeira necessidade. E você vai fazer todos esses sacrifícios agora em troca do quê? Da esperança de chegar à velhice com dinheiro suficiente para manter um padrão de vida confortável? O que eu estou dizendo aqui é que praticamente todos os dias você vai tomar decisões que vão te ajudar a economizar dinheiro para obter daqui a décadas a sua recompensa. Isso se você não der o azar de morrer antes disso. Além disso, provavelmente nesses cursos você vai aprender a investir também em ativos de renda variável. E o preço da renda variável oscila, e oscila muito para cima e para baixo. E inevitavelmente, uma hora, uma grave crise vai vir e você vai ver o seu patrimônio encolher brutalmente. Você e suas convicções vão ser testados pelo mercado financeiro. E mesmo pessoas que se consideram conscientes, muitas vezes vão acabar jogando a toalha na pior hora possível. Até hoje, eu e todos os influenciadores que eu acompanho sempre atacamos esse problema de reduzir o esforço de poupança do brasileiro com uma lógica de aumentar a sua rentabilidade. Porque o esforço de poupança, de poupar, necessário para você ter um excelente futuro, sempre foi em função de 3 fatores. O montante de dinheiro que você consegue poupar, o tempo que o seu dinheiro permanece investido e a rentabilidade que a sua carteira de investimento consegue obter. Simplificando ao máximo a equação, eu te ajudava a cortar os gastos supérfluos que não te dão prazer, sendo que você poderia manter os supérfluos que te dão prazer. O meu papo sempre foi de ir do 1000 ao milhão sem cortar o cafezinho, começar a poupar o quanto antes para que os juros compostos possam fazer a sua mágica e aumentar a rentabilidade da sua carteira também de forma a reduzir sua necessidade de esforço de poupança. E tudo isso, tecnicamente, é perfeito. Mas, sinceramente, hoje eu vejo que faltava um elemento nessa equação. Faltava recompensas de curto prazo. Faltava algo que te desse prazer ao investir. Ou ao menos algo que não te deixasse com a sensação de que você estava se submetendo a um monte de esforço de curto prazo para obter somente uma recompensa de longo prazo. Essa receita que eu sempre ofereci funciona muito bem, quero deixar claro. E eu tenho milhares de alunos com depoimentos gravados dizendo que só começaram a enriquecer depois de aplicar o meu método. Mas e aqueles que não conseguiram enriquecer comigo? O que aconteceu com eles? Eu estou falando de pessoas, talvez, não tão focadas e disciplinadas e possivelmente com um menor grau de conhecimento financeiro, porque essas pessoas ficaram para trás. E depois de conversar pessoalmente com milhares de alunos e seguidores, de fato, a melhor resposta que eu encontrei foi que eles não estavam tão dispostos a abrir mão de um chocolate hoje para ganhar 2 chocolates no futuro. Mas agora, o meu novo método vai cair com uma luva também para essas pessoas. Porque a partir de agora, eu estou acrescentando um novo ingrediente ao meu método que vai ajudar você a permanecer firme para alcançar os seus objetivos. Eu estou falando dos dividendos. Dividendo é a parte do lucro de uma empresa que é distribuída aos seus acionistas. Geralmente, quando alguém fala de dividendos, a maioria das pessoas pensa em investimentos em ações. E tecnicamente é isso mesmo. Mas aqui eu vou usar o termo dividendo para me referir a todo tipo de renda passiva que é distribuída pelos seus investimentos. Porque existem 2 tipos de rendas. A primeira é a renda ativa, que é fruto do seu trabalho. Todos os dias úteis você trabalha para alguma empresa ou algum cliente e em troca você recebe dinheiro. Essa renda
não existe se você decidir que você vai ficar um ano em casa, deitado, no sofá, assistindo TV. Você só ganha dinheiro se você desempenhar ativamente suas funções, se prestar algum serviço, se resolver algum problema. O segundo tipo de renda é a renda passiva. Essa não depende do seu trabalho. Basicamente, você vai ter renda passiva se você possuir ou investir em ativos que te geram renda. Eu já falei aqui de investir em ações que distribuem dividendos, mas se você tem um imóvel e você aluga ele para outras pessoas, você tem uma fonte de renda passiva. Se você investe em fundos imobiliários, eles também distribuem aluguéis mensalmente. Se você investe em fiagros, você ajuda a financiar o agronegócio e também recebe dividendos todos os meses. Se você investe em títulos de renda fixa com cupom, mensalmente ou semestralmente, também vai cair dinheiro na sua conta. Quando eu me refiro a dividendos aqui, são todos esses pagamentos que você recebe sem trabalhar ativamente. Eu estou falando do dinheiro que entra na sua conta quando você faz seu dinheiro trabalhar por você. Tem uma diferença muito importante entre as pessoas mais ricas e as mais pobres. Geralmente, as pessoas que não estão bem financeiramente só têm uma fonte de renda, que é o próprio trabalho. Já o cara que está bem de vida, ele tem diversas fontes de renda passiva que vão muito além da renda do trabalho. Pode reparar. Vai lá conversar com o velho da lancha ou com o cara que estaciona, sei lá, o seu carro no supermercado, pergunta para ele quantas fontes de renda ele tem e você vai perceber na prática o que eu estou falando. Na conta de uma pessoa com mais dinheiro, geralmente pinga dinheiro de 5 ou 10 fontes pagadoras diferentes todos os meses. A pessoa pode ter 1, 2, 3 ou até mais fontes de rendas com o seu trabalho. O resto são os rendimentos do próprio dinheiro. Porque ter fontes de renda passiva também é segurança. Vai ter época no seu trabalho ou na sua empresa que serão de vacas magras, como sempre pode acontecer. Você vai perder o emprego, sua empresa vai deixar de lucrar, vai vir uma pandemia, fechar seu negócio, mas mesmo assim, as suas fontes de renda passiva vão te dar segurança de que você não vai precisar tirar os seus filhos da escola particular, atrasar aluguel, por exemplo, ou deixar de se divertir nos finais de semana. Talvez você esteja pensando, legal, já ouvi falar de dividendos. Também já recebi alguma renda passiva na minha vida, mas migro, por que eles são tão importantes nesse seu novo método de investimentos? Seguinte, os dividendos, eles mudam completamente o jogo, porque quando você monta uma carteira com foco em renda passiva, o benefício de investir não vai ser visto só daqui a 30 ou 40 anos. Se você monta uma carteira com diversos ativos que distribuem dividendos aos montes, praticamente todos os meses vai pingar dinheiro na sua conta. Por exemplo, se você montar uma carteira de R$100 mil em ativos geradores de renda, todos os meses vai cair cerca de R$1.000 na sua conta. Todos os meses você vai continuar tomando decisões que implicam de alguma maneira em esforço de poupança. Mas todos os meses você também vai ver na sua conta o resultado desse esforço na forma de dividendos. Isso muda tudo, porque agora você já não está mais abrindo mão de diversas coisas no curto prazo em troca de uma recompensa de longo prazo. Agora você vai fazer o seu esforço de poupança no curto prazo e você vai receber recompensas financeiras também no curto prazo. Com o passar do tempo, o esforço de poupança que você vai ter que fazer vai ser cada vez menor e as recompensas vão ser cada vez maiores. Então o ato de investir vai se tornar cada vez mais prazeroso, até porque depois de algum tempo, o seu patrimônio vai estar crescendo de forma acelerada, mesmo que você esteja gastando todo o seu salário e só reinvestindo os dividendos recebidos. Até o dia que você não vai mais precisar nem trabalhar para pagar todas as suas contas e ainda vai conseguir seguir investindo. Os dividendos recebidos, eles vão ser mais do que o suficiente para cobrir as suas despesas. Nessa época, é provável que você já esteja completamente viciado em dividendos. E vamos combinar que esse vício é bem melhor do que o cigarro ou açúcar, por exemplo. A transição para um momento em que você só vai viver de renda também vai ser muito mais suave na sua vida. Porque hoje eu vejo muita gente que se diz sonhador, que quer viver de renda, mas eu fico às vezes com a impressão que essas pessoas acham que isso é que acontece de uma hora para outra. Por exemplo, a pessoa tem um salário de R$10 mil e ao se aposentar, sonha em manter esse mesmo nível de renda para manter o padrão de vida. Essa pessoa não entende que para chegar a essa renda passiva de 10 mil por mês, primeiro ela precisa chegar a R$1.000, depois aos R$2.000, depois aos R$5.000 e só mais adiante aos R$10.000. Os dividendos caindo na sua conta todos os meses vão basicamente validar a sua estratégia e mostrar ou não se você está no caminho certo, te alertar se a sua renda passiva está crescendo abaixo do planejado e deixar claro que é preciso fazer algo diferente. Mostrar a você quando foi possível parar de trabalhar, por exemplo. E os dividendos, eles vão te manter motivado a fazer você investir com muito mais prazer. Então deixa eu voltar lá naquele ciclo do hábito que a gente viu no exemplo do cigarro. Lembra que sempre tem a deixa, a rotina e a recompensa? Agora vamos adaptar esse fluxograma a uma carteira de investimentos que prioriza dividendos. A deixa do investidor é quando ele recebe salário do mês. O dinheiro não pode ficar ali parado, então isso obriga o investidor a agir. A rotina é investir esse dinheiro em ativos que pagam dividendos e geram renda. E a recompensa é quando começa a cair dividendos desses investimentos na conta
conta, enchendo o cérebro do investidor de dopamina. E eu acho que aqui vale uma explicação. A dopamina, ela está diretamente ligada ao sistema de recompensa do nosso cérebro. Pensa qualquer coisa que você adora. Ouvir música, por exemplo, sempre tem uma música que você gosta, fazer esporte, namorar, comer. Tudo isso te enche de dopamina de alguma forma. Para muita gente, algo muito importante é ganhar dinheiro. E se é o seu caso, sempre que você ganhar dinheiro, vai existir uma liberação de dopamina no seu corpo. A dopamina é produzida na área tegmental ventral do nosso cérebro e depois ela começa a se espalhar por outras áreas, como o núcleo accumbens, que é conhecido como o centro do prazer no cérebro. A dopamina é conhecida como um dos hormônios da felicidade e, quando liberada, provoca a sensação de prazer e satisfação. E agora vem o ponto que mais importa. A dopamina é viciante. O nosso cérebro é programado para buscar comportamentos e situações que liberam dopamina no nosso sistema de recompensa. Então, quando você começar a ver que investir está te levando a receber dividendos cada vez maiores, você vai querer que eles continuem crescendo. Você vai sentir prazer quando cair dinheiro na sua conta. Você vai reinvestir os dividendos. E no mês seguinte, vai sentir o prazer de receber dividendos ainda maiores. Então, diversos estudos científicos mostram que ganhar dinheiro pode liberar dopamina igual ao sexo, a nicotina ou ao chocolate. Para ouvir o que dizem alguns dos maiores bilionários da bolsa. E você vai ver que eles sentem prazer quando caem dividendos na conta. O próprio Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física da bolsa. Ele fala com orgulho que recebeu mais de R$1 milhão em dividendos por dia em 2021. E algo parecido em 2022. Ele tem cerca ali de 4 bilhões de reais em ações, mas diz que o tamanho do patrimônio dele pouco importa. Porque patrimônio só alimenta o ego. O que importa para o Barsi é o quanto dividendos a carteira de investimentos dele está gerando. Porque é isso que enche o bolso dele. O Lírio Parisotto, que é outro bilionário da bolsa, ele costuma dizer isso daqui, ó. Eu sou um caçador de dividendos. O que me interessa é o faz-me rir. Já o John Rockefeller, que foi um dos maiores bilionários de todos os tempos, ele ficou marcado por essa frase incrível que ele disse. Você sabe a única coisa que me dá prazer? É ver os meus dividendos entrando na conta. Então eu não sei se você percebeu, mas todos esses caras estão falando do prazer que eles sentem ao receber dividendos. E eles não estão falando no sentido figurado. Quando cai dividendos na conta deles, o cérebro deles se enche de dopamina. Eu nem sei se esses caras já perceberam isso de forma consciente, porque nessa aula a gente foi mais para o campo das ciências biológicas do que para as finanças. Mas essas frases deixam claro que esses bilionários são aficionados por dividendos. Agora, sabe o que é o mais legal nisso tudo? É que quando o seu cérebro também começar a ser movido por dividendos, você não vai desistir. Você vai receber dividendos e vai reinvestir. Você vai receber mais dividendos e reinvestir de novo. E você vai repetir isso centenas de vezes até você ficar rico de alguma forma. Mas agora vem o detalhe mais importante. Como todos os meses você sente o prazer de investir porque você tem dinheiro caindo na sua conta, a tendência é que você permaneça mais tempo investindo. Talvez você se torne investidor para sempre. E como os juros compostos melhoram exponencialmente os resultados de um investidor à medida que o tempo passa, o negócio fica cada vez mais prazeroso. O tempo é a maior alavanca para o enriquecimento. Warren Buffett demorou 56 anos para ganhar o seu primeiro $1 bilhão, mas nos 36 anos seguintes, ele ganhou mais de 105 bilhões de dólares. Então, olha para essa outra conta para você ter uma ideia do poder dos juros compostos e da importância de investir por muitos anos. Imagina que você já conseguiu acumular R$100 mil. R$100 mil em patrimônio. E você investe esse dinheiro para montar uma carteira de dividendos. Agora imagina que você é um investidor com habilidade suficiente para conseguir um retorno de 15% ao ano. É isso aí, você não é o Warren Buffett, que conseguiu um retorno de 20% ao ano por cerca de 60 anos, mas você também não é um mané que deixa tudo na poupança rendendo 6% ao ano. Se você deixar esses R$100 mil investidos a uma taxa de retorno de 15% ao ano por 10 anos, o seu patrimônio vai alcançar R$404 mil daqui a uma década. Se você investir com o mesmo retorno anual por 20 anos, você vai ter R$1,6 milhão. E se você investir por 30 anos, você vai ter R$6,6 milhões. E por 40 anos, isso aqui dá 26 milhões. E por 50 anos, absurdamente, esse dinheiro vira 108 milhões de reais. Você percebeu que os retornos do investidor eles vão crescendo exponencialmente à medida que aumenta o tempo do investimento? Você percebeu que nos 10 ou 20 primeiros anos, talvez você ainda não chegou aonde você sempre sonhou, mas seguramente daqui a 40 ou 50 você vai ter mudado e vai ter muito mais dinheiro do que você acredita que seja possível. De certa forma, isso já vem acontecendo comigo. Há quase 5 anos eu mostro para vocês tudo que eu faço na bolsa, no meu canal do YouTube, e de lá para cá o retorno total da minha carteira foi de 293%. Sem dúvida é um retorno excepcional, mas o que vem acontecendo em termos de dividendos é ainda mais incrível. Eu recebi R$8 mil de dividendos em 2018, R$75 mil em 2019, R$317 mil em 2020, R$499 mil mais ou menos em 2021 e no ano passado R$712 mil no ano. Você consegue perceber o quão exponencial foi esse crescimento?
Porque no ano passado eu recebi quase 10 vezes mais dividendos do que em 2019. Porque além da rentabilidade, eu também estou usando o dinheiro que sobra na minha conta para comprar mais ativos. Hoje, eu estou ainda com 32 anos de idade. Eu fico imaginando qual vai ser o tamanho da montanha de dividendos que eu vou receber quando eu chegar nos 80, 90 anos, porque eu acho que eu vou chegar até lá. Será que eu vou estar recebendo tantos dividendos quanto o Barça recebe hoje, por exemplo? Em mais alguns anos, eu já vou receber dividendos suficientes para cobrir todas as minhas despesas. Imagina quanta dopamina meu cérebro não vai receber num daqueles alertas dos aplicativos da corretora ou do Kinvo avisando que caíram dividendos na minha conta todos os meses. Então você percebe agora aquela lógica da dieta do alface em que ela se inverteu? Que agora é como se eu estivesse emagrecendo e sentindo prazer. Ou melhor, eu estou aumentando meu patrimônio e sentindo prazer ao mesmo tempo. Isso é muito mais sustentável no longo prazo. Eu não tenho dúvida que essa foi uma grande evolução do meu método para impactar e melhorar a vida de ainda mais gente. Agora, talvez você esteja se questionando algo do tipo, beleza, eu já entendi os benefícios psicológicos dos dividendos, mas do ponto de vista matemático, também faz sentido investir em ações ou outros ativos que pagam bons dividendos? Ainda na aula de hoje, eu vou te provar que faz muito sentido sim, mas antes eu queria dar alguns recados para você. O primeiro deles é que você deveria entrar no grupo de WhatsApp do curso Segundo Salário com Dividendos, porque somente quem entrar no grupo de WhatsApp vai receber na semana que vem um resumo em PDF de cada uma das aulas desse nosso curso online gratuito. Se você já está recebendo minhas mensagens no WhatsApp, tá tudo certo e você não precisa fazer mais nada. Agora, se você chegou até aqui pelo e-mail, pelo YouTube ou por algum amigo que te mandou o link, então você precisa se inscrever. Clica no link que a gente tem aqui logo abaixo desse vídeo e entra agora mesmo no grupo exclusivo de pessoas interessadas em renda passiva para que você receba o link das demais aulas e o resumo em PDF para você relembrar desse conteúdo quando você quiser. O segundo recado que eu queria te dar é que na próxima segunda-feira eu vou abrir inscrições para o novo curso que eu criei. Vai ser uma mentoria inédita que eu estou chamando de Do Mil ao Milhão com dividendos. O meu curso tradicional Do Mil ao Milhão já teve mais de 70 mil alunos inscritos e 16 turmas. A mentoria Do Mil ao Milhão com dividendos é uma evolução do curso inicial, que a gente vai injetar dopamina no processo. E ao longo dessa semana, 3 pessoas vão ganhar uma bolsa integral de estudos para assistir esse meu novo curso de graça. E hoje vai ganhar uma bolsa integral de estudos quem deixar o comentário mais criativo com a hashtag dividendo é dopamina e explicando por que você tem muito mais chance de entrar para o grupo de vencedores do mercado financeiro quando você monta uma carteira de investimentos com foco em geração de renda. Eu vou dar um exemplo de comentário só para você perceber como é fácil participar. Hashtag dividendo é dopamina. Poupar e investir não precisa ser um sacrifício. Pelo contrário, pode ser até prazeroso igual a namorar, desde que você use um método com foco em dividendos. Fazendo algo tão simples quanto deixar aqui embaixo um comentário como esse, você já pode ganhar uma bolsa de estudos integral para cursar de graça a mentoria do Mil ao Milhão com dividendos. Então pausa esse vídeo aqui agora, entra no nosso grupo de WhatsApp e deixa seu comentário. Voltando agora à nossa primeira aula, a gente já viu aqui que os dividendos vão te ajudar a seguir em frente, a não desistir na bolsa, porque quase todos os perdedores que eu conheço são aquelas pessoas que compram porque está subindo e vendem quando está caindo. A bolsa ela sobe sem parar, todo mundo é corajoso e topa tomar o risco da renda variável. Mas quando a bolsa começa a cair, os corajosos somem e ninguém quer aproveitar preços em promoção extremamente atrativos. Eu acho que a bolsa é o único lugar em que quanto mais os preços ficam atrativos, menos os interessados aparecem. O problema é que as perdas ativam uma região do cérebro chamada amígdala, que processa o medo e ansiedade. Numa crise, quando as suas ações começam a derreter, você sente dor. Os psicólogos Daniel Kahneman e o Amos Tversky, eles são ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, e eles demonstraram que perder $1.000 provoca um golpe emocional no investidor 2 vezes mais forte do que a alegria de ganhar $1.000. A maioria dos investidores não vai conseguir resistir à dor e vai jogar a toalha. Você pode ser o cara que compra na alta e vende na baixa, e o problema é que com esse comportamento, uma hora o seu dinheiro vai acabar. Agora, se tiver caindo dividendo na sua conta, você pode ser o cara que vê as suas ações em queda e fica eufórico. Porque se você precisar reinvestir os dividendos, o que é melhor? Comprar ações baratas que te garantem um retorno de dividendos maior ou comprar ações caras com retorno de dividendos ridículo? É lógico que é melhor comprar ações baratas com alto retorno de dividendos. Isso vai te incentivar a acelerar os seus aportes quando as ações estiverem em promoção. E você vai aumentar ainda mais as suas chances de ter sucesso na bolsa. Agora, eu queria te provar que o investimento em dividendos também vai ser, na média, muito mais rentável do que a média do mercado. Mas antes, eu preciso te apresentar o conceito de Factor Investing, o investimento em fatores. O investimento em fatores, ou Factor Investing, nada mais é do que você escolher a estratégia ou o fator que quer adotar no mercado financeiro. Você pode investir só nas ações das empresas com os maiores retornos sobre o capital investido, por exemplo.
Isso daqui é um investimento orientado à excelente qualidade das companhias investidas. Por isso mesmo, esse fator é conhecido como Quality Investing. E você também pode comprar apenas os small caps, ou as ações com a menor capitalização do mercado. Tem gente que só investe em small caps porque acredita que são essas as ações que têm mais chance de dobrar, triplicar ou quintuplicar de tamanho em poucos anos. Outro fator que muita gente gosta é o momentum. Os investidores que têm como estratégia o momentum só compram ações que estão em tendência de alta e que estão subindo há vários meses. Enfim, existem vários fatores e eu não vou citar todos, porque eu queria me concentrar em um fator, que é o dividend investing. É o investimento orientado a dividendos. Ou seja, o investidor vai ter como estratégia investir principalmente nas ações que pagam os maiores dividendos da bolsa. Investir por si só nas maiores pagadoras de dividendos já é sinônimo de sucesso? De forma alguma, não. Mas agora eu vou te provar que você aumenta muito as suas chances se você fizer isso. Porque diversas pesquisas e dados mostram que com o dividend investing você vai obter retornos muito maiores que a média do mercado. Esse gráfico mostra o retorno do Ibovespa em amarelo contra o retorno do índice das ações que mais pagam dividendos em azul. Desde 2011, o Ibovespa acumulou um retorno de só 72%. Já o IDIV, que é o índice de dividendos, teve um retorno de 173%. O Ibovespa só não tomou uma surra ainda maior porque tem muita empresa pagadora de dividendos no índice. Um estudo dos professores Orleans Martins e Felipe Pontes, da Universidade Federal da Paraíba, detalham bem essa performance superior das ações de dividendos. No livro O Investidor em Ações de Dividendos, os dois professores analisaram o comportamento das ações que todas as empresas brasileiras que pagaram dividendos entre 2005 e 2019 o fizeram. E no período, todas as ações negociadas na B3 que pagaram algum dividendo tiveram um retorno anual total médio de 12% ao ano. Já o retorno em dividendos médio anual foi de 3,9% ao ano. Os professores então dividiram as ações do estudo em dois grupos. Aquelas que tiveram um retorno em dividendos maior que 3,9% ao ano e as que tiveram um retorno em dividendos igual ou menor que 3,9% ao ano. O retorno das ações do grupo que paga mais dividendos foi de 21,7% ao ano. Já o grupo com menores dividendos rendeu apenas 4,6% ao ano. As ações que pagam bons dividendos renderam quase 5 vezes mais. A consistência dos retornos superiores também impressiona muito. O retorno das ações com os maiores dividendos foi maior que a do grupo com menores dividendos em 14 dos 15 anos analisados. Além disso, as ações com maiores dividendos também apresentaram um comportamento mais defensivo, expondo o investidor a menores riscos. E as ações com os maiores dividendos só apresentaram retorno negativo em 2 dos 15 anos analisados. Já o Ibovespa teve retorno negativo em 5 desses 15 anos. E talvez você não tenha se convencido ainda que a estratégia de dividendo é a melhor, porque o estudo considera apenas um período de 15 anos no Brasil. Então vamos olhar para os dados lá de fora, onde as séries históricas são bem mais longas. O autor do livro Dividend Investing, Strategy for Long-Term Outperformance, ou em português, Investindo em Dividendos, uma estratégia para performance acima da média no longo prazo, o Michael Clemens, ele fez um estudo comparando a performance das ações que pagam bons dividendos contra os índices de ações mais populares. O estudo considerou dados desde 1928 até 2011. Nos Estados Unidos, a carteira de ações que pagam bons dividendos rendeu 1,5% ao ano acima do S&P nesses 83 anos. Já uma carteira de dividendos global rendeu 2,1% ao ano a mais que a média do mercado acionário mundial. O estudo traz evidências parrudas de que, via de regra, o investimento com foco em dividendos vai te trazer resultados superiores em qualquer lugar do mundo. A minha teoria para explicar esse retorno maior das empresas que distribuem os maiores dividendos é bem simples. Via de regra, as empresas que pagam mais dividendos são também as que mais geram caixa. E se você só investe nas empresas que mais geram caixa, você vai ter menos chance de comprar porcaria. Investir em companhias que destroem valor no longo prazo, se associar a empresas que fraudam seus balanços. E é exatamente por isso que só priorizando empresas que pagam bons dividendos, o seu retorno já vai ser bem maior que a média. Se você chegou nessa parte do vídeo, você já aprendeu duas coisas importantes. Se você priorizar dividendos na montagem da sua carteira, você vai sentir mais prazer ao investir e, naturalmente, vai se tornar mais resiliente a quedas. Você vai ser verdadeiramente um investidor com visão de longo prazo. A segunda coisa importante é que as suas chances de obter um retorno muito maior que o Ibovespa, quando você prioriza dividendos, também vão ser muito maiores. A gente viu que, historicamente, isso deu muito certo tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E o melhor, você tende a ganhar muito mais dinheiro, correndo muito menos risco. Então eu acho que a gente já está de acordo com o Dividend Investing
investing e querer uma boa. Então, provavelmente, o pensamento que você deve estar tendo agora na sua cabeça é: ok, mas como eu monto uma carteira de dividendos? E olha, essa questão vai ser abordada a exaustão nas próximas 2 aulas. Mas calma, que ainda hoje você vai começar a entender como montar sua carteira com foco em renda passiva. Primeiro, eu preciso explicar quais são os principais ativos geradores de renda passiva. Eu vou começar mostrando que nos ativos não financeiros é muito difícil você estimar o retorno médio do investimento. Por exemplo, você pode comprar a franquia do McDonald's e botar um gerente lá para fazer tudo por você. Você vai ter uma fonte de renda passiva, que são os lucros distribuídos por essa franquia. Mas a gente não tem dados públicos sobre a rentabilidade média de uma franquia do McDonald's. A gente não sabe a priori se o retorno que você vai obter com a operação supera a taxa Selic. Porque se não superar a Selic, você vai ter um trabalhão. Você vai ter que operar uma loja de segunda a segunda. Inclusive, algumas lojas funcionam 24 horas. Você vai ter que investir nessa loja, fazer reforma, contratar pessoas, demitir pessoas. Mas se o seu retorno for inferior à Selic, você vai estar trabalhando à toa e era melhor ter deixado o dinheiro num fundo de renda fixa. Outra alternativa seria você não optar por uma franquia, mas também abrir um negócio próprio. Aí você pode abrir uma empresa próxima à sua área de atuação. E você pode contratar funcionários para tocar a operação, sem que você tenha que se preocupar com o dia a dia. Mas qual que é a rentabilidade esperada desse negócio? De novo, não sabemos a priori. Muitas vezes alguém pode estar querendo te vender alguma coisa, como uma consultoria ou uma assessoria de negócio. E vai te dizer que esse negócio tem uma margem de lucro de 40% e que você deve recuperar seu investimento em somente 1 ano. Mas como saber se é verdade, dado que não existem dados públicos? E se o negócio é mesmo assim tão bom e gera tanto dinheiro? Porque alguém está te vendendo esse projeto ao invés de ele mesmo aproveitar a oportunidade. Então, nesse meu estudo sobre os ativos que mais geram renda do Brasil, eu vou desconsiderar todas as alternativas que não existem dados públicos confiáveis sobre o retorno do investimento. Só vamos considerar ativos que a gente sabe com segurança quanto renderam historicamente. Eu só vou considerar ações pagadoras de dividendos no Brasil, ações de dividendos americanas, fundos imobiliários, REITs, imóveis comerciais, imóveis residenciais, FIAGROS, títulos públicos pré-fixados com cupom e títulos públicos indexados à inflação com cupom. Comecemos então pelas ações que são as mais tradicionais pagadoras de dividendos no Brasil. Segundo o levantamento feito pela casa de análise Fitch, a partir de dados da Bloomberg, o retorno em dividendos das ações do Ibovespa foi de 8,98% em 2022. O yield do Ibovespa em 2022, então, 8,98%. Trata-se, obviamente, de um investimento bem interessante se você considerar que, além dos dividendos, o investidor também pode obter lucro se suas ações se valorizarem. É importante notar que para esse e para o próximo ano, os analistas ouvidos pela Bloomberg esperam que o retorno em dividendos do Ibovespa fique mais próximo de 7% ao ano. Ainda assim, é uma taxa de respeito. Agora vamos comparar as ações brasileiras com as americanas. O retorno em dividendos do S&P, que é o principal índice de ações americanas, foi de só 1,76% em 2022. Então o yield do S&P em 2022 foi 1,76%. E os analistas ouvidos pela Bloomberg acreditam que o retorno em dividendos deve ser parecido em 2023 e 2024. Nesse caso, não parece muito interessante para o investidor, se ele considerar só os dividendos. Agora vamos para uma alternativa que gerou um retorno de 2 dígitos em 2022, os fundos imobiliários. O IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários do Brasil, registrou um retorno em dividendos de 11,92% no ano passado. Trata-se do maior retorno em dividendos dos últimos 6 anos. Vale lembrar que os dividendos dos fundos imobiliários, assim como os das ações brasileiras, são isentos de imposto de renda. E considerando o retorno líquido de impostos, os fundos imobiliários já superaram a taxa Selic, que é a principal referência de investimentos em renda fixa no Brasil. Além disso, investindo em fundos imobiliários, você tem a chance de lucrar com a valorização das suas cotas no futuro. Mas o brasileiro tem várias formas de investir em imóveis. Os fundos imobiliários são uma delas. Vamos analisar outras alternativas. Se o investidor comprar um imóvel comercial e colocar para alugar, por exemplo, será que ele ganha mais que com fundos imobiliários? A resposta é que não. O retorno em dividendos médio do aluguel residencial foi de 5,9% nos últimos 12 meses, segundo pesquisa do FIPZAP. É menos que a metade dos fundos imobiliários. Vale lembrar que os aluguéis comerciais estão sujeitos ao pagamento de IR e que esse dado ainda não considera outros redutores, como vacância de inquilino, custo com reforma e assim por diante. Mas e os imóveis residenciais? Será que eles superam os fundos imobiliários? Na verdade, o retorno do investidor é ainda pior. Segundo o FIPZAP,
WhatsApp, o aluguel médio dos imóveis residenciais foi de 5,19% nos últimos 12 meses. Por último, vamos olhar qual o resultado o investidor deve obter se fizer investimentos em imóveis nos Estados Unidos. Não existe um índice de fundos imobiliários que seja equivalente ao IFIX no Brasil. O time de analistas da Spitch resolveu então olhar o retorno em dividendos do principal ETF de fundos imobiliários americanos, o ETF VNQ da Vanguard. Ele teve um retorno em dividendos de 3,88% no ano passado. É importante considerar que é um retorno em dólar. Logo, se o dólar continuar subindo, o investidor vai ter um retorno cada vez maior em reais. Mas, assim como nas ações americanas, nos fundos imobiliários dos Estados Unidos, também não encontramos um retorno excepcional, considerando apenas os dividendos. Aqui também vale esclarecer que as ações e os fundos imobiliários americanos, eles são taxados com imposto de renda, o que não acontece com ações e fundos imobiliários brasileiros. Tem uma outra aplicação financeira que eu resolvi trazer para vocês, que ainda é muito pouco conhecida no Brasil. Mas eu achei que valia a pena incluir nessa aula, porque ela garantiu um retorno em dividendos de 14,58% no ano passado. É exatamente isso. Essa aplicação rendeu mais que o Tesouro Selic e ainda é isenta de imposto de renda. Eu estou falando aqui do Fiagro, que são fundos negociados em bolsa com características parecidas com os fundos imobiliários. A diferença principal é que o Fiagro investe no agronegócio. O gestor de um Fiagro pode, por exemplo, comprar terras agrícolas e arrendar para um produtor rural ou então financiar algum empresário do agronegócio. Essa modalidade foi regulamentada recentemente, foi em 2021, e quando eu disse que o retorno de dividendos médio foi de 14,58%, a gente considera apenas os fundos que já existiam em janeiro de 2022. Porque para quem está atrás de dividendos elevados, sem dúvida, vale a pena conhecer um pouco mais sobre Fiagros. E por último, vamos olhar para os principais ativos geradores de renda fixa. Tem dois títulos públicos que pagam um cupom semestral, ou seja, que pagam uma espécie de dividendos 2 vezes por ano. O primeiro deles é a NTN-B, ou Tesouro IPCA com juros semestrais. Esses títulos oferecem para o investidor a correção pela inflação mais uma taxa fixa de juros pré-fixados. Por exemplo, inflação mais 6% ao ano. Parte dessa remuneração é distribuída para os investidores a cada semestre e outra parte é incorporada no valor do investimento. E assim você contribui para a valorização do título. Por definição, esse título paga 6% ao ano em juros semestrais para os investidores. A segunda opção são os títulos públicos pré-fixados. O título público que paga juros semestrais na sua conta, ele chama NTNF, ou Tesouro Pré-fixado com juros semestrais. Esses títulos rendem uma taxa pré-fixada, por exemplo, de 13% ao ano. Mas o investidor recebe uma remuneração na sua conta, os juros semestrais, num total de mais ou menos 10% ao ano. É importante lembrar que os títulos do Tesouro Direto também pagam imposto de renda. Portanto, os únicos dividendos isentos no nosso estudo são das ações e dos fundos imobiliários brasileiros. Então, recapitulando, o maior retorno em dividendos é o dos Fiagros, seguidos pelos fundos imobiliários brasileiros. Depois vem os títulos públicos pré-fixados com juros semestrais. As ações brasileiras, os títulos públicos indexados à inflação com juros semestrais, os imóveis comerciais, os imóveis residenciais, os fundos imobiliários americanos e as ações americanas. Agora, a gente já sabe qual é o retorno médio em dividendos das principais classes de ativos no Brasil. Mas talvez você esteja se perguntando, então é só investir todo o meu dinheiro em Fiagros ou fundos imobiliários que eu vou ter a carteira de geração de renda ideal com os maiores retornos em dividendos? A resposta é que não. Se você me segue há algum tempo, você já sabe que eu não acredito em concentração de carteiras. Não é porque os Fiagros e os fundos imobiliários apresentaram, ou pelo menos apresentam hoje, o maior retorno em dividendos, que o investidor deveria investir só nisso. Para você entender o motivo, eu vou te dar um exemplo. Imagina que você gosta de shopping e você decide que você só vai investir em fundos imobiliários de shoppings. Você monta uma carteira com retorno de dividendos esperado de 9% ao ano e fica ali coletando seus dividendos e reinvestindo o dinheiro recebido na compra de cada vez mais cotas. Agora vamos supor que o comércio eletrônico ele continua ganhando espaço e participação no mercado de varejo, como já vem acontecendo na última década. E vamos supor que a participação do e-commerce no varejo brasileiro cresça de 12% para 50%. Para o comércio eletrônico ganhar uma participação tão grande de mercado, certamente os outros segmentos do varejo vão perder mercado. Nesse cenário, os shoppings eles reduzem a sua participação de 10% para 2% do varejo e certamente você vai estar pagando caro pelas suas cotas hoje. Certamente, elas vão valer muito menos do que valem hoje lá na frente. E muito provavelmente, o retorno em dividendos das suas cotas vai ser menor no futuro, já que os shoppings estarão vendendo menos. Como nem eu, nem ninguém tem a bola de cristal para saber que ativo vai performar melhor nos próximos anos, eu sempre recomendo a construção de carteiras diversificadas. As carteiras diversificadas, elas evitam
evitam que você destrua o seu patrimônio com uma aposta errada e concentrada. A diversificação evita que você seja eliminado do jogo e corra o risco da ruína. Não vai acontecer de lá na frente, daqui a 40 anos, você descobrir que apesar de todo esforço não tem dinheiro para se aposentar. A forma como eu sempre prego a diversificação é com a metodologia ARCA. Se você começou a me seguir há pouco tempo, a metodologia ARCA funciona assim. Você divide seu patrimônio em 4 caixinhas: ações brasileiras, real estate ou imóveis, cash ou ativos de renda fixa e ações americanas. O que eu estou propondo é que, mesmo sabendo que hoje os FIAGs e fundos imobiliários oferecem um retorno em dividendos maior, você divida a sua carteira de dividendos entre essas 4 caixinhas. E mesmo sabendo que ações americanas têm um retorno em dividendos muito baixo comparativamente às outras classes, uma parte do seu dinheiro deveria ser investida nesses papéis. Até porque você pode investir em ações americanas específicas que distribuem muitos dividendos. Dessa forma, você vai reduzir muito o risco da sua carteira dar muito errado, mas você não vai abrir mão do retorno. Porque se por um lado as ações americanas pagam um pouco de dividendo, tem diversos estudos que mostram que o investidor consegue obter um rendimento total de 6% ao ano em dólar e acima da inflação com essas ações. Então tem muita literatura mostrando que a diversificação é o único almoço grátis no mercado financeiro, porque ela reduz o risco do seu portfólio e ao mesmo tempo em que pode aumentar também o seu potencial de retorno. Nas próximas aulas, eu vou explicar em detalhe como você vai conseguir construir a sua carteira de dividendos dentro dessa lógica de ter 4 caixinhas do método ARCA. Porque a primeira aula do curso gratuito, o seu segundo salário com dividendos, está chegando ao fim. No restante desse curso, a gente vai se aprofundar muito na construção de carteira de geração de renda com ações. Não só de ações, mas também de imóveis e fundos imobiliários. Esses são os ativos mais utilizados pelo brasileiro para geração de renda. É por isso que a gente vai se concentrar neles. Mas saiba que tem muitas outras opções que eu só vou ter tempo de abordar na minha mentoria completa, que eu vou abrir inscrições na próxima semana. A próxima aula acontece nessa quarta-feira, tá imperdível a aula, então já coloca esse compromisso na sua agenda para você não deixar de assistir de jeito nenhum. E antes de eu ir embora, eu gostaria de reforçar meus 2 convites. O primeiro deles é para que você entre no grupo de WhatsApp e receba os links dos próximos vídeos e também as apostilas em PDF de cada uma das aulas. O meu segundo convite é para que você deixe aqui embaixo um comentário com a hashtag #DividendoEDopamina, explicando por que suas chances de sucesso no mercado aumentam muito quando você prioriza dividendos. O autor da melhor frase vai ganhar uma bolsa integral para participar de graça da minha nova mentoria do Meu Milhão com Dividendos. Então entra no grupo e escreva o seu comentário agora mesmo. Vejo você na nossa próxima aula.